Os sapos ponta de flecha são uma das espécies mais tóxicas do nosso planeta. Eles têm uma gama de cores vivas: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E isso não é só para se exibir. É como uma mensagem para todos os predadores que podem querer persegui-los. Eu sou tóxico, então é melhor você ficar longe e não tentar me comer. O sapo Phyllobates terribilis, por exemplo, tem tanto veneno que poderia matar 20.000 camundongos. Cores vibrantes na natureza geralmente são um sinal de que é melhor ficar longe do animal, pois é um aviso de que você está olhando para algo que definitivamente não quer comer. Veja o polvo de anéis azuis, outra criatura extremamente venenosa. Ao contrário dos sapos ponta de flecha, ou por exemplo das formigas feiticeiras, cujas cores brilhantes você vê imediatamente, este polvo mostra seus anéis azuis apenas quando se sente ameaçado. Com mais de 130 quilos e 3 metros de comprimento, os dragões de Komodo são os lagartos mais pesados do nosso planeta. Eles vão atrás de quase tudo que aparecer pelo caminho, incluindo porcos, veados, dragões menores e até algumas criaturas desafiadoras, como grandes búfalos asiáticos. Eles se camuflam e esperam pacientemente que suas presas se aproximem, deitados na grama. Os crocodilos de água salgada. Seus ataques são mais frequentes que os de tubarões. Eles têm a mordida 3,5 vezes mais forte do que a de um leão e 25 vezes mais forte do que a dos humanos. Mais um superpoder: esses caras podem literalmente lançar o próprio corpo para fora da água, e fazem isso com o auxílio de sua cauda. Os hipopótamos parecem bastante tranquilos enquanto relaxam na água, mas na verdade são bastante agressivos. Eles atacam humanos mais do que leopardos e leões. Este carinha aqui é pequeno, mas pode ser tão ameaçador quanto um grande hipopótamo. Conheça a mosca tsetse. Ela vive na África subsaariana, e os turistas que adoram passar um tempo ao ar livre ou em parques de caça devem ter cuidado com esses insetos. É importante fazer o tratamento certo o mais rápido possível se você for picado. As mariposas flanela parecem inocentes e fofas, mas é melhor evitar tocá-las. Elas são venenosas, e esses pelos parecidos com perucas que você vê são, na verdade, espinhos que podem causar vários problemas se você os tocar. Ai! As vespas mandarinas constroem principalmente seus ninhos no subsolo, por isso é mais difícil encontrá-las. A picada delas é como se alguém tivesse perfurado você com um alfinete de metal quente. O ferrão é longo o suficiente para atravessar o equipamento de proteção padrão de um apicultor. O peixe-pedra é o peixe mais venenoso do mundo. Existem 13 espinhos robustos em sua barbatana dorsal, e é assim que este animal injeta seu veneno altamente tóxico. Leões. Eles vivem principalmente na África e podem comer 1/4 do seu peso corporal, cerca de 40 quilos, em uma única refeição. Caçam principalmente à noite e durante as tempestades, pois o vento e o barulho dificultam para suas presas ouvi-los e vê-los. Por que caçar se eles podem simplesmente participar de um daqueles concursos de comer hambúrguer? Os tigres habitam principalmente a Ásia. Eles são capazes de sobreviver em diferentes condições, pois podem ser encontrados em várias regiões, de montanhas a florestas tropicais. Contanto que tenham água, comida e abrigos suficientes, eles podem se adaptar a qualquer coisa. A comida às vezes pode ser um problema, pois eles comem até 60 animais grandes por ano, e alguns menores como lanche no meio. Curiosidade: a pele deles também é coberta de listras, não apenas o pelo. Uma boa notícia aqui: os lobos não gostam muito de comer humanos. Ainda assim, às vezes perseguem pessoas. Eles atacam principalmente quando não tem comida suficiente ou quando perdem seu habitat. Os tubarões têm uma fama ruim, mas geralmente passam o tempo longe dos humanos, capturando peixes menores e outros animais marinhos. Ainda assim, eles se defenderão se você for à área deles e se sentirem ameaçados, e nesse caso, seus dentes serrilhados certamente não parecem muito pacíficos. O avestruz pode não pertencer a essa lista à primeira vista, mas quando é encurralado, esse animal é perfeitamente capaz de derrubar grandes predadores, como lobos e leões. Sim, às vezes eles podem ser corajosos, e na realidade nunca enfiam a cabeça na areia quando assustados. Não podemos esquecer de mencionar os ursos pardos ou cinzentos, que são considerados muito mais agressivos do que outros ursos. É 3,5 vezes mais provável que algo ruim aconteça se você encontrar com eles do que com os ursos polares. Eles também são 21 vezes mais perigosos que os ursos negros. E, no entanto, os ursos pardos são o tipo de urso mais difundido em todo o mundo.
Quando se trata de cobras, a serpente Aedes é definitivamente uma das que você mais precisa ter cuidado, porque as consequências de sua mordida são estatisticamente bastante tristes, para dizer o mínimo. Ela tem veneno suficiente para que mesmo sua mordida mais fraca possa matar 2 pessoas. Mas não apenas a Aedes, existem várias cobras das quais você precisa ficar longe. Conheça a cobra filipina, ou naja. Ela se esconde em áreas florestais, selvas densas, planícies baixas e campos abertos. Ela gosta especialmente de áreas próximas à água e pode cuspir seu veneno a até 3 metros de distância. A mamba negra também, muito venenosa, meio nervosa e quando te vê como uma ameaça, é extremamente agressiva. Ela está entre as cobras mais rápidas do mundo, pois pode se mover a velocidades de até 19 km por hora. A cubozoa é o animal marinho mais venenoso do mundo. Ela tem tentáculos cobertos de pequenos dardos com veneno que podem alcançar até 3 metros de comprimento. Ver até mesmo uma pequena aranha aleatória em sua casa pode ser desagradável. E imagine se fosse uma aranha golias comedora de pássaros, a maior do mundo, e também uma das mais assustadoras. Você as encontrará principalmente passando tempo em tocas com as entradas cobertas de teia. Felizmente, o veneno delas não é tão ruim para os humanos. É como se fosse uma vespa te picando. Mas notícias para os insetos. Vocês devem ter cuidado. Esta aranha é um perigo real para insetos. O ornitorrinco parece fofo e inofensivo, mas apesar de sua aparência engraçada, é um dos animais mais perigosos da Austrália. Eles têm esporões localizados nas patas traseiras, e cada um deles está conectado a uma glândula crural por um ducto. Esta glândula produz uma mistura complexa de centenas de toxinas. Elas têm 2 camadas de pelo, para hipermeabilização e isolamento. Com sua pele, os ornitorrincos prendem uma camada de ar bem próximo à pele para que possam permanecer secos quando estiverem debaixo d'água procurando comida, o que dura cerca de 12 horas todos os dias. Uma das picadas que você definitivamente mais sentirá é a da formiga Cabo Verde. Elas são pequenas e seu ferrão tem apenas 3 milímetros de comprimento, mas ainda pode te deixar com várias horas de sensação de queimação. Os baiacus são maus nadadores, então é mais provável que virem almoço para peixes maiores, mas quando sentem o perigo, ingerem grandes quantidades de água, juntamente com o ar, de modo que seu corpo infle como um balão. Eles podem inchar até 2 a 3 vezes seu tamanho normal. Um único baiacu tem toxina suficiente para matar 30 humanos. O búfalo africano é a única espécie de gado selvagem encontrada na África. Você pode reconhecê-lo por seus pesados chifres estriados, e isso, em combinação com seu tamanho enorme e natureza agressiva, o torna muito perigoso para quem estiver pelo caminho. Os elefantes respeitarão o seu espaço na maioria das vezes, mas só se você respeitar o deles. Eles podem se sentir ameaçados por, digamos, um grupo de turistas que chega muito perto e perturba seu espaço pessoal. Nesse caso, vão se defender e ficar com muita raiva, o que não é uma cena tão legal. Cães selvagens podem ser muito perigosos, como os dingos na Austrália. Eles podem viver sozinhos ou andar em bandos de até 10 animais, o que pode ser especialmente complicado para suas presas quando todo o bando vai atrás delas. Eles podem cruzar grandes distâncias e se comunicar uns com os outros uivando como lobos. A toupeira nariz de estrela é certamente uma das criaturas mais estranhas que você encontrará. De alguma forma, parece que alguém substituiu a cabeça dela por um polvo muito pequeno. Elas não são perigosas para os humanos, como algumas criaturas venenosas ou grandes predadores, mas podem causar muitos danos no seu jardim.